Oi, pessoal! Hoje estamos aqui com a professora da UF, Tatiane Mendes, para debater um pouco sobre o seu artigo intitulado A Alma Afetiva das Ruas, Imaginária e Experiência Sensível no Baile Charme do Rio Antigo. Primeiramente, seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada pela disposição, por ter topado participar da nossa entrevista. E eu queria te pedir, primeiramente, para que você contasse um pouquinho de você. Bom dia, meu nome é Tatiane, sou professora da UF, sou professora substituta da UF, sou jornalista de formação, sou mestre em mídia e cotidiano pela Universidade Federal Fluminense, onde eu ainda estou vinculada, não só como professora, mas como parte do laboratório LACOPES. Fiz doutorado na UERJ, terminei em 2020, né, pré-pandemia, período pré-pandemia, e o artigo ao qual vocês se referem, né, que vai ser o objeto da nossa discussão, do nosso debate de hoje, ele faz parte de uma pesquisa, né, faz parte de um laboratório que se chama Comunicação, Arte e Cidade. Então, na verdade, ele faz parte de um grande projeto de cartografia de experiências musicais na cidade. Então, assim, a minha trajetória, ela é como jornalista, como fotógrafa, como pesquisadora das relações que a cidade tem com a comunicação. A minha orientadora, os pesquisadores vinculados a esse laboratório, desenvolvem pesquisas que vão investigar a potência da música, da arte, da cultura, da dança, do cinema, da fotografia, do carnaval na rua. E parece uma coisa muito estranha hoje a gente falar sobre a apropriação da rua, né? Estamos indo para o segundo ano de pandemia, né? Para o terceiro ano, na verdade, né? 2020, 2021, 2022, mas isso é um processo, esse é um processo que faz parte dos estudos sociológicos dentro da comunicação, então esse é um objeto. A festa, as experiências sensíveis, a partilha, né, dos espaços, a reapropriação dos espaços, a ocupação dos espaços na cidade fazem parte dos objetivos e dos objetos desse laboratório. Você poderia nos explicar como encontrou essa festa, qual foi o seu primeiro encontro com essa festa e o que te cativou nela a ponto de articular uma pesquisa em cima disso? Eu tenho uma razão afetiva e uma razão científica. A razão afetiva é que eu sou apaixonada pelo bairro da Lapa, eu frequento o bairro da Lapa há muito tempo, desde criança, na verdade, desde que a Lapa era um bairro supostamente abandonado, né, pelo Estado, onde você não tinha iniciativa, não tinha política pública, onde os moradores não tinham serviços públicos, onde a cidade parece que tinha uma ruptura, né, entre o que era Lapa e o que era o restante da cidade. A gente passou por esse processo de abandono. E, na década de 90, assim, só para dar um histórico, começam a acontecer iniciativas a partir da sociedade civil, né, ou seja, nós, os empresários, os moradores, os ativistas, os produtores culturais, os artistas, os coletivos começam a se organizar para poder fomentar para poder mobilizar aquela área e fazer aquela área progredir de alguma maneira. Então, não só em relação à ocupação do espaço urbano, mas fomentando serviços, pensando, né, aquela região como algo que deveria ser melhorado. Então, o Baile Charme Rio Antigo, ele é uma iniciativa, né? Ele começa em 2011 e ele tem uma característica muito particular que me chamou a atenção, que ele é um baile feito no meio da rua. Das primeiras vezes que eu frequentei a feira, eu frequento a Feira do Lavradio há muito tempo, então me chamou a atenção o fato de ser um espaço da rua que era ocupado para dança, né? Para música e para dança. E como é que funciona? Não sei se vocês conhecem o Baile Charme, se alguém já foi, se alguém já foi na Feira do Lavradio. Ele acontece, acho que estava acontecendo até a pandemia na Rua do Resende, né? É uma rua de passagem, né? Ela é transversal à Lavradio, a Rua do Lavradio, que é a rua onde acontece a feira. E ali, em um barzinho, é colocado uma picape, né? Colocado som, e as pessoas dançam no meio da rua. Então, eles colocam divisórias ali para meio que determinar que naquele espaço vai ser o baile. Só que, no fundo, aquela grade, né, no final do baile, a grade é retirada, o trânsito é aberto, os carros passam, às vezes passam motos e veículos de serviço, acontecem ali, tudo junto com o baile. Então, isso me chamou muita atenção. Essa forma que a manifestação cultural tinha de atravessar a cidade atravessar o baile, me chamou muita atenção. A partir daí, eu comecei a investigar, entender que potência era essa que tinha nesse espaço. Professora, quais são as principais diferenças entre
o trabalho que demanda de uma experiência sensível e o que não demanda dessa experiência antropológica, digamos assim. Quando a gente faz uma investigação a partir da experiência sensível, o que a gente vai perceber, né? Quando você faz uma investigação com base, por exemplo, eu vou investigar o trabalho feminino em determinada fábrica ou em determinado espaço, né? Eu vou investigar o quê? As ações, as relações, as ações práticas, os discursos. A gente tem, né, o pensamento científico, ele se orienta até certo ponto, até certo momento, pela racionalidade, né? A gente começa a falar da filosofia, mas eu não vou chatear vocês com esse papo teórico demasiadamente. É só para vocês entenderem que tem uma marcação, né? Tem um momento, né? Tem uma progressão no pensamento científico, particularmente na comunicação, né? Porque a comunicação, como vocês sabem, ela se pauta não só a partir das experiências sociológicas, mas também do nosso cotidiano, né? Daquilo que a gente vivencia. Então, a comunicação é uma área que investiga e que é atravessada por muitos campos das ciências humanas e sociais. Então, a gente é atravessado por objetos da história, da psicologia, das ciências sociais, da antropologia, da própria cultura e da arte, né? Então, a gente, por exemplo, essa pesquisa, ela se pauta pela música, né? São experiências musicais também. Eu investigo cinema, muitos de vocês já devem ter visto experiências, né, e pesquisas que vão se pautar por objetos da arte, né? Então, é um campo transdisciplinar. A gente é sempre atravessado por esses objetos. Autores, por exemplo, como Michel Maffezoli, que é a minha base teórica para falar de experiência sensível, e que tem como base teórica um carinha também, é um francês que se chama Gilbert Durand. Ele fala do imaginário. O que é o imaginário? Né? O imaginário é tudo que nos constitui enquanto sujeitos. São as emoções de vocês, são as experiências que vocês têm juntos. Isso que a gente está vivendo hoje, né, é uma experiência sensível, coletiva. Por quê? Porque vocês se conhecem, vocês se gostam, vocês estão trocando uma experiência aqui juntos, né, todos nós, que vai modificar de alguma forma a nossa existência. Né? Naquele momento que a gente está ali, a gente está partilhando um comum. E esse comum não é só da ordem do racional, daquilo que a gente pensa, é da ordem dos afetos, daquilo que nos afeta. E as emoções nos afetam, a arte nos afeta. No texto você menciona o estar junto antropológico, que vem mediante interação, vem com a dança, etc. E com isso você afirma no artigo que, através da experimentação estética, é possível enxergar um caminho no sentido de se reconhecer como parte de um todo e criar vínculos. Logo, nós entendemos que entre os frequentadores do baile charme há um reconhecimento, principalmente por serem, em suma, moradores locais, ambulantes e frequentadores da Lapa, como você mencionou no texto. Então, a nossa dúvida é como você conseguiu, primeiramente, ter essa experiência sensível, que muitas vezes vem com a familiaridade, e se você acha que uma pessoa que vai aberta a conhecer o baile, mas não é frequentadora, conseguiria ter também essa experiência tão afetiva e significativa que os frequentadores têm. Eu acho que a experiência afetiva, a experiência sensível, ela não é única, né? Ela não é a mesma para mim, ela não é a mesma para você. Se todos nós formos ao charme, tomara que a gente consiga fazer isso de novo, né? Que o baile volte, porque na pandemia ele parou, ela vai ser única para cada um. Ela vai ser individual, né? Ela vai ter uma parcela individual e vai ser a parcela coletiva, certo? O fato de você ser frequentador ou não ser frequentador, não afeta a potência da sua experiência. Você pode ir lá pela primeira vez e ser afetado por aquilo, né? Por pessoas que estão dançando no meio da rua, que estão, não sei se vocês conhecem baile charme, mas baile charme ele é muito baseado nos passos, né? Então um faz um passo, o outro imita e o outro vai imitar de uma forma um pouco diferente, daqui a pouco você tem uma rua inteira de 50 a 100 pessoas fazendo os mesmos passos. Essa experiência, no momento que você se depara com ela te afeta, isso é um fato, você não precisa ser frequentador. Né? A frequência da feira, da festa, ela potencializa no pensamento antropológico, na investigação antropológica, sociológica e comunicacional, que é o nosso campo, né? Então, para efeitos de metodologia, né, vocês estão também entendendo quais são os métodos que eu usei, né? Para poder cartografar, eu usei uma cartografia aí, né? Eu dialoguei com a ideia de cartografia, de pesquisar os territórios sociais. Está no artigo isso também, né? Quando eu falo de territórios sociais.
Então, eu precisei ir várias vezes para poder entender se essa minha experiência que estava ali, que eu estava vendo, se isso tinha um método, se eu conseguia perceber, em cada vez que eu ia à feira, os mesmos processos, né? Há um processo cartográfico de uma autora chamada Virginia Kastrup, que é da psicologia social, que eu não uso nesse artigo, mas que permeia a minha leitura, que também usei para fazer esse artigo, que ela faz o seguinte, ela diz que o processo de você investigar a experiência sensível, né? Investigar esses processos ali sensíveis, demanda algumas fases. A primeira fase é a fase do rastreio. Então, você vai você vai fazer uma exploração no campo para entender como é que aquele campo se configura, certo? Depois você vai fazer, ela chama do gesto de pouso. O que é o gesto de pouso? É você, uma vez estabelecido o campo, eu vou investigar o Baile Charme Rio Antigo. Eu sei que tem moradores, que tem dançarinos, que tem músicos e que tem a PM, a Guarda Municipal, que estão ali organizando. Então, eu sei que tem esses caras. E aí, depois, o que eu vou fazer? Eu vou, de cada um desses elementos que eu identifiquei, elementos importantes, eu vou percebendo quais são as características, né? E vou permeando isso com as minhas próprias sensações. O que eu senti ali? O que eu pude perceber? Você também possui formação em fotografia e é especialista em artes visuais. Isso. Como acha que o domínio dessas áreas te ajudou, foi importante no processo de percepção e observação das interações sensíveis no baile charme? Como fotógrafa, né, a minha missão, vocação ou obsessão, né, é a percepção da imagem, né? E a imagem, ela se constrói no nosso sentir, no nosso sentimento, na nossa cabeça. Um fotógrafo, né? Muitos fotógrafos costumam dizer que as melhores fotografias a gente não tira. A gente percebe, né? Captura elas e leva para o resto da vida. Então, quando você consegue registrar uma imagem, né? Se sensibilizar com essa imagem, porque primeiro tem isso, né? Uma cena, ela primeiro te sensibiliza, você automaticamente entende que aquilo é uma fotografia, você quer registrar e você faz a captura, né? Você captura ela com a câmera. Então, isso me ajudou muito a poder fazer esse percurso. Então, muitas vezes eu estava me debruçando sobre os meus escritos e vinha uma imagem. E uma imagem muito forte para mim foi a imagem da abertura da grade, quando aquela grade abria para passar o trânsito. E aí, por isso que eu faço a relação da ponte à porta, né? Que são conceitos do Simmel, do Jorge Simmel, quando ele fala da ponte que conecta e da porta que determina quem está fora e quem está dentro. Então, quando você abre a grade da festa, você diz assim, a cidade pode entrar, as pessoas podem sair e os fluxos estão abertos ali para receber, né, as experiências e os afetos uns dos outros. Então, isso sim, isso realmente me sensibilizou. Infelizmente, por conta da Covid-19, o Baile Charme teve que parar por muitos meses. O quanto você acha que isso afetou para os comerciantes e para quem ia frequentar o baile? A gente tem um estado de emergência nos produtores culturais, nos artistas no Rio de Janeiro. A gente tem a Roda da Central, a gente tem Batalhas de Slam, a gente tem uma série de coletivos que tinham a cultura como modo de sobrevivência e que foram diretamente afetados, porque o ambiente dessas pessoas era a rua, né? Então, essas pessoas ocupavam a rua para poder sobreviver. E não só os artistas e produtores culturais, mas os vendedores ambulantes, né? Os camelôs. A gente tem uma série de coletivos no Rio de Janeiro que estão em um estado de emergência. E mais do que isso, né? A gente tem moradores, né, que estão em situação de rua, a gente tem os trabalhadores que estão ali. É sempre bom lembrar, embora não seja fácil de ouvir, que quase 40% da população do Rio de Janeiro estava em situação de vulnerabilidade social. E isso atinge os trabalhadores da cultura, certamente, que precisam que as pessoas estejam nas ruas, né? Esse ato de passar o chapéu, de fazer uma música, se vocês voltarem a frequentar o metrô, o trem, o transporte público, vocês sabem enquanto os músicos, enquanto os artistas estão enlouquecidos, porque eles estão passando por uma dificuldade enorme. Mas isso não vem da pandemia só, né? A pandemia agrava esse estado, mas a gente precisa lembrar, a gente precisa dizer que no que diz respeito à cultura, desde 2018, 2016 a gente tem uma desaceleração, né, nos editais de fomento, nos projetos culturais, mas em 2018 a gente tem um marco histórico tenebroso, que é o fim do Ministério da Cultura. Então, assim, sim, afetou bastante, sim, a cultura ela é um campo
que está num estado de emergência, como em muitos outros campos. Então, a pandemia afetou sim, mas esse é um processo que foi agravado porque ele já vem de muito tempo. Gostaria de agradecer, professora, a oportunidade e a disponibilidade pela entrevista. Foi muito bom compartilhar desse tempo com a senhora e obrigada mesmo. Obrigada, gente. Obrigada.